Olá, muito boa noite! Está começando agora o programa Armazém, aqui pela UX TV, emissora parceira do canal Futura e também canal de Identidade. Nessa quinta-feira, a Catedral de Caxias do Sul vai receber a orquestra da UX para mais uma edição do programa Quinta Sinfônica. Os detalhes você confere agora no quadro Substância Sonora. A reportagem é de Viviane Salvador, as imagens de Juarez Franco e a sonoplastia de Jardel Menezes. O barroco é o destaque dessa edição da Quinta Sinfônica da UX do mês de abril. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos o maestro Diego Biasibetti e também o músico da orquestra André. Tudo bem? Bem-vindos ao quadro Substância Sonora de hoje. Maestro, você que vai reger esse espetáculo na próxima quinta-feira, a gente pode falar que o barroco é um movimento artístico que se expandiu em várias regiões da arte. Nas artes visuais, na arquitetura, na música, até na moda também, né? Sim, exatamente. Acho que já logo após o Renascimento, quando é um grande momento onde as artes começaram a ser cultivadas pelo povo, né, digamos assim, e descobrimento de teorias e novas maquinário e tudo, a criação da imprensa, logo após então vem o barroco, que na verdade é um momento onde não necessariamente as artes acontecem todas ao mesmo tempo, como música e artes, mas são cheias de ornamento, né? Tanto que barroco, na verdade, é uma palavra de origem portuguesa que significa pedra ornamentada, pedra ornamental. André, e você, como é que percebe assim o barroco na música? Quando vai a uma igreja barroca, a gente vê todos aqueles detalhes. A gente pode perceber isso na música, por exemplo, todos aqueles que a gente chama de desenhos, vamos assim dizer, né? Ornamentações como apogiaturas, escalas, volutas, trinados, assim. São efeitos, né? A música poderia ser simples, você cantar uma simples melodia, mas aquela melodia tem todo um rebuscamento, todo um floreio em cima dela, né? E aquilo ali pode se traduzir muito bem o que seria a música barroca. Ela nunca é totalmente simples, ela sempre está carregada de detalhes. Hoje, para nós, é um grande desafio. Por isso que eu acho assim, importantíssimo esse tipo de repertório. Abril já é o mês barroco, né? De música antiga. Aqui em Caxias já é tradição, né? E assim, isso é muito importante, porque nós, como músicos modernos, nós temos essa deficiência. Nossa formação está muito voltada para a música europeia do século XIX e do século XX, né? Onde está muito recente, está tudo muito próximo. Então a gente sai do século XIX, começa um pouquinho mais para trás, já é grande dificuldade. Viver de música no Brasil já é complicado. Viver de música antiga, anterior ao século XIX, ainda esquece, né? A dificuldade é bem maior. Eu queria saber de vocês, para a gente falar um pouco sobre o repertório dessa quinta-feira. Quais são os compositores que foram escolhidos? Bom, o programa tem dois compositores que viveram apogeus na sua época e mais ou menos parecidos, só que Handel e outro Rameau, né? Um na França e outro, na verdade, na Inglaterra. Na verdade, Handel, compositor alemão, que foi um tempo na Itália, voltou para a Alemanha, mas acabou indo para a Inglaterra, onde existe uma grande ostentação e incentivo, existia também, né? Foi para trabalhar praticamente na corte. Ele fez muita ópera, né? Ele acabou descobrindo a ópera e descobrindo, da mesma forma que Rameau, um gênero que levaria eles a uma grande riqueza, de certa forma, né? Porque era o que o povo queria. O povo queria teatro, queria música, queria ir ao cinema, entre aspas. E a ópera da época era o nosso cinema. Não era diferente disso, né? Então, Handel foi um compositor que buscou isso, ele sabia se vender. Ele era um comerciante musical, né? Ele tinha a receita e fazia isso muito bem. O Jean-Philippe Rameau, que já pro fim do barroco, foi um dos primeiros que foi escrever um tratado de teoria basicamente completo de música ocidental, digamos, né? A harmonia, teoria, escrita, muito completo, né? Então isso foi um grande tratado que serviu de base para a música ocidental, basicamente. Eu acho interessante só complementar o seguinte: quando se fala tratado, parece que fica meio perdido, assim, as coisas. O cara escreveu um tratado. Mas se a gente voltar no século XVII, XVIII e começar a pensar em como eram as coisas, primeiro, a escrita, né? Nem todos escreviam, né? Aquilo, nem todos sabiam ler.
né? Isso é uma coisa que a gente não se dá conta, às vezes, parece que escreveu um tratadinho. Não, foi um dos primeiros caras que começou a sistematizar o que rege grande parte da música, na nossa música ocidental até hoje. Diego, e uma das estrelas do espetáculo vai ser esse instrumento que está aqui atrás de nós. Gostaria que você explicasse um pouquinho para o pessoal que está em casa. Morei um tempo na Alemanha, né, 3 anos. Lá é muito forte a questão da música sacra, né? E o órgão barroco, música sacra, é um instrumento por excelência aqui que nasceu na música barroca, na renascença do barroco logo depois, onde foi então tomado como instrumento base para a igreja, né? Foi o único instrumento aconselhado, o único instrumento permitido, na verdade, por muito tempo para poder ter na igreja, né? Então, só que esse é um instrumento que eu e meu pai construímos, desenvolvi toda uma mecânica, porque não existe nenhum modelo específico de órgão, não existe um padrão de órgão. Existe algumas teorias que, claro, tem que ser seguidas, mas o resto é o que você engenha. Que legal! Então vamos ouvir um pouco dessa música, desse instrumento aí tão diferenciado, que vai estar na Quinta Sinfônica de Abril agora, nessa próxima quinta-feira, na igreja, na Catedral Santa Teresa, aqui de Caxias do Sul. O espetáculo começa a partir das 8h30 da noite. Agradeço muito, André, Diego, pela participação de vocês. O quadro Substância Sonora de hoje vai ficando por aqui. A gente se encontra no mês que vem. Até lá! O concerto tem entrada franca, mas a orquestra sugere a doação de alimentos não perecíveis. O Armazém de hoje fica por aqui, mas você pode participar do programa, mandando uma dica de evento cultural que acontece na sua cidade. E pode ser pelo e-mail uxtv@ux.br, no Twitter, @uxtv, ou pela nossa página do Facebook, no facebook.com/uxtv. Tenham todos uma ótima noite e a gente se vê amanhã. Até lá!